Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero fazer junto com vocês um exercício, um exemplo do livro Cálculo Volume 1 do James Stewart. Esse exercício ele está na página 267 do livro, tá? É um exercício sobre aplicações das derivadas, tá? O exercício diz o seguinte: esboce o gráfico da função f de x igual x elevado a 2 terços que multiplica 6 menos x elevado a 1 terço, tá? Então, olha só, gente. A ideia desse exercício é mostrar como as derivadas afetam o gráfico de uma função, ou melhor, como através da derivada a gente pode compreender como é o gráfico de uma função. Então, olha só, vou chamar essa função f de x de primitiva. Toda vez que eu falar primitiva, tá? Eu estou falando dessa função f de x aqui, tá? Vou anotar aqui, ó. Gente, olha só, para eu entender um pouco sobre o gráfico dessa função, para eu esboçar o gráfico dessa função, eu posso fazer a primeira derivada, porque por meio da primeira derivada eu uso o teste de crescimento e verifico em quais intervalos a função primitiva é crescente e decrescente, além de determinar, né, ou descobrir onde se encontram os pontos máximos e mínimos locais dessa função, tá? E através da segunda derivada, eu posso descobrir os intervalos de concavidade da função primitiva, tá? Observem que nesse exercício já está aqui a função f' de x, que é a primeira derivada daquela primitiva, e aqui a f duas linhas de x, que é a segunda derivada daquela primitiva, tá? Eu até esses dias em sala de aula fiz, né, com vocês aí essas duas derivadas. Derivar é fácil, simplificar para as funções ficarem desse formato que está aqui não é tão simples, né? Depende um pouquinho de habilidades algébricas, bastante habilidades algébricas, mas para esse vídeo, se eu fizer isso, eu vou perder muito tempo, então já vou partir aqui da primeira derivada e da segunda derivada. Beleza, pessoal? Então, olha só. Por meio da primeira derivada, eu posso fazer, primeiramente, né, eu vou anotar aqui primeiro, o teste de crescimento e decrescimento da função primitiva, né? Lembrando que nos intervalos em que a primeira derivada é positiva, a primitiva f de x será crescente. Nos intervalos onde a primeira derivada é negativa, a f de x será decrescente. E quando houver mudança de crescimento para decrescimento, eu terei um ponto daquele meio ali, né? Eu vou ter um máximo local. E aonde no intervalo onde mudar de decrescimento para crescimento, né, aquele número crítico que tiver ali no meio, eu vou ter o mínimo local daquele número crítico. Vamos lá, gente, vamos entender isso melhor, tá? Então, olha só, a primeira derivada, que é essa daqui, f de x, f' de x, né, igual a 4 menos x, que divide x elevado a 1 terço, que multiplica 6 menos x elevado a 2 terços. Gente, olha só, para eu estudar os sinais dessa função derivada, para eu saber os intervalos onde ela é positiva e onde ela é negativa, eu vou estudar separadamente os sinais da função 4 menos x, tá? A gente poderia até pensar assim, ó, y igual a 4 menos x, tá? Vou estudar o intervalo, né, os sinais da função y igual a x elevado a 1 terço, e vou estudar os sinais da função y igual a 6 menos x elevado a 2 terços. Beleza, gente? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer uma retinha aqui,
representando o eixo x, outra aqui e outra aqui, pessoal. Então, olha só, cada uma dessas retinhas representando o eixo x do gráfico dessas três funções. A gente sabe que a primeira função, ela, ela tem como, essa primeira função, né, que está no numerador, ela tem como raiz, vou anotar aqui, ó, a raiz dela, vou anotar R1, é o número 4. Né? Se a gente substituir 4 aqui, né, no valor de x, essa conta vai dar zero. Beleza, pessoal? 4 menos 4, zero. Então, é a raiz. Tá? A raiz da segunda função, tá? A raiz da segunda função é o zero, porque zero elevado a 1/3 dá zero, né, gente? E a raiz da terceira função, tá? É o 6. Observem que se eu colocar 6 aqui, ó, eu vou ter 6 menos 6, 0, e 0 elevado a 2/3 é zero. Então, essas são as raízes das minhas três funções. Essas raízes também podem ser chamadas de números críticos. Por que elas podem ser chamadas de números críticos? Todo número crítico é aquele que é a raiz da derivada, né, o local onde a derivada é igual a zero, que é o R1 igual a 4, e os locais, os valores de x onde a derivada não existe. Tá? A gente sabe que a derivada não existe quando o denominador aqui zera. Ó, e ela zera exatamente com esses dois valores aqui, ó, 0 e 6. Tá? Então, eles são valores onde a derivada não existe. Então, eu tenho aí três números críticos. Tá? Vou marcar o primeiro aqui na primeira reta, 4. Como o gráfico dessa primeira função aqui é uma reta decrescente, eu posso afirmar que os sinais aqui são positivos e os sinais aqui são negativos. Lembrando, hein, gente? Reta decrescente, hein? É assim, ó. O gráfico dessa função aí seria assim, ó. Certo? Por isso que os sinais à esquerda do 4 são positivos e os sinais à direita do 4 são negativos. Lembrando que ela é decrescente por causa do coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular dessa função está negativo. Beleza, pessoal? Vamos apagar isso daqui. Agora, eu vou estudar os sinais. Opa, deixa eu apagar essa linha aqui, só para não confundir. Eu vou estudar os sinais da outra função aqui, ó, essa x elevado a 1/3. Tá? Eu vou marcar aqui a raiz dela é o zero. Observe que eu coloco aqui na sequência numérica. Observe que o 4 ficou no meio da primeira reta e o 0 ficou um pouco à esquerda do 4. Tá? Tem que ser feito assim, tá, gente? Gente, qualquer número negativo... O que é x elevado a 1/3? É a mesma coisa que raiz cúbica de x. Tá? Raiz cúbica de números negativos continua números negativos. Então, aqui, ó, raiz cúbica de todo mundo que estiver à esquerda do zero vai continuar negativo. E a raiz cúbica de números positivos permanece positivo. Então, eu tenho aí que os sinais dessa função aí ficam dessa forma, tá? À esquerda do zero eu tenho números negativos e à direita do zero eu tenho números positivos. Beleza, pessoal? Agora vamos pensar aí no estudo de sinais da outra função. Essa de baixo aqui, 6 menos x elevado a 2/3. Observem que o 6 eu vou colocar aqui na frente, ó, à direita do 4, tá, gente? Tem que botar isso em ordem crescente, hein? Coloquei o 6 aqui, eu preciso saber o que acontece com os sinais antes do 6 e depois do 6. Gente, olha só, a gente poderia pensar assim, quando eu coloco o número antes do 6, vamos botar aqui um 5 aqui, ó. 6 menos 5 dá 1. 1 elevado a 2/3. 1 elevado a 2/3 seria a mesma coisa que raiz cúbica de 1 ao quadrado. Certo? Tá? Elevado a 2/3 é isso. Isso, obviamente, vai dar positivo. Tá? Se eu botasse 4 aqui, se eu botasse 4 no lugar do 5, tá? Se eu botasse um 4 aqui, eu teria 2 aqui, ó. 6 menos 4, 2. Eu teria 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, raiz cúbica de 4 é 4. Então, estou vendo aí, pela lógica, qualquer número menor que 6 que eu substituir nessa função,
os sinais do lado de cá darão positivos. Certo, pessoal? Agora vamos pensar em substituir números à direita do 6. Números à direita do 6. Gente, substituindo números à direita do 6 aqui, por exemplo, o 8. Vamos substituir o 8 aqui para ver o que acontece. Daria 6 menos 8 menos 2. Só que menos 2 ao quadrado vai virar 4, vai virar um número positivo. E raiz cúbica de 4 vai dar positivo. Observe que qualquer número à direita do 6, né, à direita do 6, que eu colocar nessa função, vai dar um resultado negativo. Só que eu vou ter que elevar ao quadrado. Ele vai ficar automaticamente positivo. E a raiz cúbica de número positivo é positivo. Então, à direita dos 6, nós temos também sinais positivos. Beleza, galera? Então, assim fica o estudo de sinais das funções que estão aí na f' de x. Agora, eu vou estudar, na verdade, o que eu queria, de fato, são os sinais da f' de x, não delas separadas. Eu peguei o numerador separado e o denominador separado, porque fica mais fácil de estudar os sinais. Mas o que me interessa são os sinais da derivada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou marcar aqui na direção do zero. Na direção do zero, o primeiro número crítico que eu tinha. Na direção do 4, o segundo número crítico. E na direção do 6, o terceiro número crítico. E vou fazer a regra de sinais aqui, né? Porque é um quociente. Essa função é um quociente. Então, posso usar a regra dos sinais, né? Mais com menos dá menos, com mais dá menos, do lado de cá. Aqui mais com mais com mais, aqui vai dar mais. Menos com mais aqui vai dar menos. E aqui também vai dar menos. Gente, o que diz o teste de crescimento da função? Ele diz o seguinte, se a primeira derivada for negativa em um determinado intervalo, a função primitiva, né, a f de x, ela será decrescente nesse intervalo. De 0 a 4, a derivada deu positiva. Significa que a função primitiva, a f de x, a função aquela que estava no início lá, nesse intervalo ela é crescente. No intervalo de 4 a 6 ela é decrescente, e no intervalo de 6 a infinito ela também é decrescente. Além disso, o teste dessa primeira derivada, teste de crescimento e decrescimento, ele fala que se a função está decrescendo e depois crescendo, o que eu vou ter aqui nesse x igual a zero? Eu vou ter aqui deixa eu tirar essa setinha aqui, deixa eu botar assim. Eu vou ter vou ter mínimo local em x igual a zero. Beleza, gente? Lembrando, né? Se a função for contínua em x igual a zero, e ela é contínua, gente, olha só. Se eu substituir o zero aqui, vai dar continuidade, tá? Não vou ter essa função aqui, ela não tem valores de descontinuidade, não, tá? Ela é contínua em todo seu domínio. Em todo seu. Seu domínio, tá? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Em x igual a 4, observe que a função, a original, né, a primitiva, ela cresce no intervalo de 0 a 4 e depois ela decresce no intervalo de 4 a 6. Então, em x igual a 4, eu tenho um max local em x igual a 4. Tá? Agora, observe que no intervalo de 4 a 6, ela decresce e do 6 ao infinito, ela também decresce. Então, em x igual a 6, eu não tenho nada a declarar. Eu não sei nada que está acontecendo em x igual a 6. Então, em x igual a 6, o que eu sei é que não tem nem máximo nem mínimo local. Não tem extremos, vou botar assim, ó, extremos locais.
Tá bom, gente? Então, com isso, se eu fosse esboçar o gráfico da função original, eu sei que eu teria uma coisa mais ou menos assim, gente, ó. Se eu fosse esboçar o gráfico, eu tenho número crítico na direção do zero, opa, na direção do zero, do 4 e do 6, tá? Eu sei que a função, vamos voltar lá para ver, ela decresce até o zero, depois cresce até o 4. Tá? Ela tá fazendo uma situação assim, mais ou menos. Chute, hein, gente? Isso aqui não é isso aqui é só um esboço, tá? Não dá para ter certeza ainda não. Ela tá decrescendo, depois ela cresce até o 4. Aí no 4, aqui ela tem um mínimo, aqui ela tem um mínimo, tá? Aqui ela tem um máximo. Depois ela decresce até o 6, né? E depois ela continua decrescendo. Pode ser que é uma coisa assim, ó. Ela continua decrescendo na direção do 6. Pode ser uma coisa assim, mais ou menos, tá? Isso é um esboço bem, bem ruim, tá? A gente vai melhorar ele ao longo da construção do gráfico. Gente, vamos entender agora a concavidade dessa função. Para a gente entender os intervalos de concavidade, a gente precisa fazer a segunda derivada dessa função. Então, vou colocar aqui, ó, item 2, estudo da concavidade, ou teste de concavidade. O teste de concavidade, gente, eu preciso da segunda derivada. O teste da concavidade ele diz o seguinte: onde a segunda derivada, no intervalo onde a segunda derivada é positivo, a concavidade é para cima. No intervalo onde a segunda derivada é negativo, a concavidade é para baixo. Quando mudar de concavidade, nós temos pontos de inflexão. Já vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Vamos estudar os sinais dessa função aí, tá? Observe que em cima eu tenho uma função constante, y igual a menos 8. Embaixo eu tenho x elevado a 4 terços e 6 menos x elevado a 5 terços. Vamos fazer o estudo de sinais dessas três funções aí, tá? A primeira nem precisava, né, gente? Mas vou colocar aqui. Y igual a menos 8, y igual a x, eu acho que era 4 terços, né? Depois a gente confere lá. E a outra era y igual a 6 menos x elevado a 5 terços. Deixa eu ver se é isso mesmo. X elevado a 4 terços e x elevado a 5 terços. É isso mesmo. Em cima é menos 8. Gente, a de cima, poxa, é uma função constante, né? Todos os sinais estão negativos nela. Ela é uma função constante passando pelo menos 8, então ela é toda negativa. Não tem raízes aqui, tá? A segunda função, eita, não queria vermelho aqui não, eu queria preto. A segunda função, ela tem raiz no zero. Tá, vou anotar aqui. Opa, lá R1, R2, R3, coloquei lá, vou colocar aqui R4. Ela tem raiz no zero, vou marcar o zero aqui, tá? X elevado a 4 terços é a mesma coisa que essa função aqui, ó. Y igual a raiz cúbica de x à quarta. Gente, ela vai ser positiva para todos os valores de x. Por quê? Raiz cúbica de valores positivos é sempre positivo. O resultado é positivo. X elevado à quarta vai fazer qualquer número positivo ou negativo ficar positivo. Então, essa função vai dar qualquer número negativo ou positivo que ser substituído nela, o resultado final vai dar positivo, porque eu vou ter que elevar ele à quarta, e raiz cúbica de valor positivo vai dar positivo. Tá bom? Então essa função só tem valores positivos. Como é que era lá de cima mesmo? Porque ela lá de cima era elevada a 1 terço. Ah, tá, foi por isso. Agora vamos para a próxima. Próxima função. A raiz ali é 6. Chamar de R5. Deu 6. Vou botar aqui, ó. 6. O que está acontecendo com os valores antes do 6? Gente, essa função ali é a mesma que essa daqui, ó. Y igual a 6 menos x. Opa, desculpa aí, gente. Não era isso que eu queria escrever, não.
É a mesma coisa que isso. Ó. É a raiz cúbica de 6 menos x elevado à quinta potência. Então vamos lá, vamos pensar junto comigo, hein? Substituindo valores antes do 6 nessa função. Qualquer valor antes do 6 que eu substituir nela, o resultado vai dar positivo. Tá? Porque 6 menos 5 dá positivo. 6 menos 4, positivo. 6 menos 0, positivo. 6 menos menos 1, positivo. Tá? Qualquer número positivo elevado à quinta potência vai dar positivo. Tá? E raiz cúbica de números positivos é positivo. Então ela está toda positiva do lado de cá. Beleza? Agora vamos pensar em substituir nessa função valores à direita do 6. À direita do 6, do lado de cá, hein, gente? O 7, o 8, o 9. Vamos botar o 8. Tá? Vou botar qualquer número. 6 menos um número maior que 6 vai dar negativo. Certo? Número negativo elevado à quinta potência vai continuar negativo. Raiz cúbica de número negativo vai dar negativo. Então a gente sabe que qualquer número que for substituído à direita do 6, o resultado dessa função, a imagem, vai ser negativa. Beleza? Estou apagando esse monte de coisa aqui. Então assim fica o estudo de sinais dessas funções, mas o que me interessa não é o delas separados. O que me interessa é o estudo de sinais da f duas linhas de x, que é a segunda derivada. Tá? Então, vou fazer uma linha aqui para representá-la. Vou colocar as raízes que eu encontrei, que foi o 0 e o 6. Beleza, gente? Como estarão os sinais à esquerda do 0? Tudo negativo, porque menos com mais dá menos. Aqui vai estar menos com mais vai dar menos. E aqui menos com mais dá menos, com menos dá mais. Então, observe, no teste da segunda derivada, ele me informa o seguinte, ele me dá informações sobre a primitiva. Se a segunda derivada der negativo, é porque a primitiva nesse intervalo tem concavidade para baixo. Tá? No intervalo de 0 a 6 também deu negativo. Então a concavidade aqui é para baixo. Tá? Eu faço um desenho assim para representar a concavidade, tá, gente? E à direita do 6, a segunda derivada deu positiva. Então a função primitiva, que é a f de x, ela tem concavidade para cima. Olha, gente, com essas informações, dá para a gente melhorar um pouco o nosso esboço. Olha, eu desenhei errado aqui, ó. A esquerda do 0, a concavidade é para baixo. Então a gente tem uma situação assim, mais ou menos, ó, no meu esboço. A concavidade até o 0 é para baixo. Certo? Aí chega aqui, a concavidade do 0 até o 6 é para cima. Então aqui está certo. Certo? E a concavidade do 6 em diante é para cima. É para... Opa, peraí que deixa eu apagar, que eu acho que eu estou falando coisa errada aqui. Deixa eu apagar um pouquinho, tem muita informação aqui. Vamos lá, o esboço ficaria assim, gente, ó. Deixa eu botar uma linha aqui só para eu seguir. Antes do 0, a concavidade é para baixo. Então é uma coisa mais ou menos assim. Tá? Do 0 até o 6, a concavidade é para baixo também. Então faz assim. Beleza? E do 6 em diante, a concavidade vira para cima. Então ela faz assim. Ó. Quando há mudança de concavidade, observe que aqui muda de concavidade para baixo para concavidade para cima. Então eu tenho um ponto de inflexão em x igual a 6. Vou colocar aqui, ó. Inflexão em x igual a 6. Então esse ponto aqui, ó, nós iremos chamar de ponto de inflexão. Gente, isso é um esboço do gráfico, mas para a gente fazer ele bem bonitinho mesmo, bem bacaninha, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode montar uma tabelinha rapidinho, aquela tabelinha que vocês faziam no ensino médio, para fazer gráfico de funções. E a gente faz o seguinte, ó. Vou botar aqui os valores de x e de y. De x e y. E eu coloco todas essas raízes que eu encontrei. Eu encontrei o 0, 4 e o 6.
Pelo menos para eu saber a altura mais ou menos que está o gráfico, tá? 0, 4 e 6. Como eu quero fazer o gráfico da primitiva, que é da função original, eu vou pegar esses valores e vou lá substituir nela. Tá? Deixa eu copiar essa função aqui. Era essa daqui, ó. F de x igual a x elevado a 2 terços, 6 menos x elevado a 1 terço. Então, vou anotar aqui, ó. Só para eu lembrar. F de x igual a x, já esqueci, vezes 6 menos x. A primeira é elevado a 2 terços e a segunda a 1 terço. Então, esse aqui, ó. 2 terços e aqui 1 terço. Isso pode também ser escrito assim, ó. F de x igual raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de 6 menos x. Vamos substituir, gente, o zero. O zero aqui, no primeiro fator, vai dar zero. Então, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, a gente sabe que a função está passando por esse ponto aqui, ó. 0 e 0. Opa, ficou feio. Passando por esse ponto aqui. Tá? Agora vamos 4. O 4 aqui, deixa eu fazer rapidinho aqui. F de 4 vai dar 4 ao quadrado é 16, vai dar raiz cúbica de 16, e vou ter que tirar isso da calculadora. E 2 menos 6 menos 4 vai dar 2. Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Vamos fazer na calculadora aqui rapidinho. Eita, trava não, computador. Trava não, senão vai travar minha gravação, hein? Não me atrapalhe. Calculadora. Vou fazer aqui, gente. 16 elevado a 1 terço. 1 dividido por 3. Fecha. Igual. Deu 2,51. 2,51. Isso daqui é aproximadamente, tá? 2,51. Eu fiz o do 16, né? Raiz cúbica de 16. Agora é 2. Raiz cúbica de 2. Vamos dar um 2 elevado era 1 terço. 1 dividido por 3. Fecha aqui. Igual. 2 elevado a 1 terço. Deu 1,25. Vezes 1,25. Vezes 2,51. Vezes 2,51. Isso vai dar 3,16 aproximadamente. Gente, isso daqui não precisa fazer não, tá? Eu só estou fazendo para o gráfico ficar mais ou menos. Então, se eu desenhar aqui, ó, botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na direção do 4, o valor do y é 3,16. Vou botar aqui ó, na direção do 4, eu tenho 3,16. Um ponto mais ou menos aqui. Beleza? É onde está o máximo local da função. Agora vamos substituir o 6 nessa função. F de 6 é igual a raiz cúbica de 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. Vezes raiz cúbica de 0. Ah, vai dar 0, gente. Opa, maravilha. Então, o próximo ponto vai ser aqui. Ó. Beleza, gente? Então agora é só a gente verificar as concavidades. Ó, concavidade para baixo, antes do zero, e ela é decrescente antes do zero. Tá? Tem que pegar as duas informações. Ó, ela é decrescente e tem concavidade para baixo. Então não pode ser uma coisa assim, gente. Ó, não pode ser assim. Ó. Porque aqui ela não seria decrescente. Ela está crescendo e depois. Ó, ela está crescendo e depois decrescendo. Tá? Ela tem concavidade para baixo, mas ela não pode crescer. Ela só pode decrescer. Então, como é que a gente vai fazer esse lado de cá? Esse lado de cá a gente vai fazer assim. Ó.
gente vai fazer uma concavidade para baixo. Opa, desculpa, vou arrumar. Só com ela só decrescendo. Vou tentar arrumar aqui o gráfico para ficar bonito. Depois a gente joga no GeoGebra, tá, gente? Para confirmar. Então ela decresce. Beleza, só com concavidade para baixo. Tá? Gente, isso aqui eu estou fazendo na mesa digital, não fica 100% não, tá? Agora, ela tem concavidade para do 0 até o 6. Deixa eu ver se ela só cresce. Olha lá, do 0 ao 4 ela só cresce. Do 0 ao 4 ela só cresce e tem concavidade para baixo. Então ela faz aqui, assim, ó. Do 0 até o 4 ela faz assim. Certo? Do 4 até o 6, onde tem ali é o máximo local, do 4, no x igual a 4, e do 4 até o 6 ela decresce. Ela decresce e então, continua com concavidade para baixo. Então, vou fazer aqui. São os bolsos, tá, gente? Gráfico não fica esse monte de ranhura que eu tô fazendo aí, não. Tá, vou até marcar aqui, ó. Aqui ela tem um mínimo global, aqui ela tem um máximo global, e aqui ela faz assim, certo? Depois, ela muda, ó, ela continua decrescendo do 6 em diante, porém com concavidade para cima. Então, eu não posso fazer assim, ó. Eu não posso fazer assim, ó, com concavidade para cima. Porque aqui ela está decrescendo e depois ela está crescendo. E aqui fala que ela apesar dela ter concavidade para cima, observem aqui, ó, ela só decresce, ó. Então, eu tenho que fazer um jeito aqui que ela tenha concavidade para cima, mas decrescendo. Então, vou apagar isso daqui e vou fazer assim, ó. Tá vendo? Tá decrescendo, ela não chega a subir. Mas está indicando que está com a concavidade para cima. Pelo menos eu estou tentando aqui. E aqui é o ponto de inflexão. Então aqui eu tenho um max local. Aqui eu tenho um mínimo local, ou relativo, né? E aqui eu tenho um ponto de inflexão. Bacana, né, gente? Olha como que a primeira derivada e a segunda derivada faz a gente entender mais ou menos como é que é o gráfico da função. Vamos colocar rapidinho no GeoGebra para ver se é verdade. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas valeu a pena, né? Vou colocar aqui para a gente ver. Esqueci de completar a tabela ali, agora que eu estou vendo. Tamanho da fonte, vou fazer grandão aqui para vocês verem. A função era f de x igual a x elevado, acho que era 2 terços, né? 2 terços, era isso mesmo. Vezes. Ô, gente, acostuma a usar o GeoGebra para vocês entenderem como é que é o gráfico da função. 6 menos x elevado a 1 terço. Olha ela aí, gente. Olha ela aí. Vê se a minha tá mais ou menos parecida com isso. Vou botar na cor vermelho, né? Para ficar bem parecido com a minha. Ih, pra que você foi mexer com cor, André? GeoGebra tá lento. Aí tem que ficar bem parecido. Olha só, essa é o que o computador fez. E essa foi a que eu fiz, olha. Bem parecido, né, gente? Ó, concavidade para cima, antes do 0. Mínimo, aqui, ó, mínimo local aqui. Ih, para que você foi clicar, André? Mínimo, máximo local aqui, certo? 4 com 3,17 foi o 4 com 3,16. Eu esqueci de botar aqui, né, na tabela. Deixa eu botar aqui rapidinho para ficar completo. 3,16 e aqui 0.
E o ponto de inflexão aqui, que é onde está mudando a concavidade. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha aí para mostrar para vocês. Ficou muito legal esse gráfico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E daqui a pouco eu faço outro apresentando a construção de outros gráficos usando recursos não só da primeira derivada e da segunda derivada, mas usando o limite também para descobrir as síntotas verticais e as síntotas horizontais. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês, hein?